Luzes, câmera e ação! Você está ouvindo o Piléfilos, o seu podcast sobre cinema e séries. Aqui tem ação, aventura, drama, suspense, romance e muita confusão. Spider-Man does whatever a spider can. Spins a web any size, catches thieves just like flies. Look out, here comes the Spider-Man. Is he strong? Olá amigos, olá amigas, estamos começando mais uma edição do Piléfilos, o seu spin-off de cinema favorito da internet, que é um spin-off do Pilha de Gibis, que é um spin-off dos Sete Jagunços da Derrota. E eu estou aqui com os meus queridos amigos Marcelo Miranda. Olá. Olá. E também estamos aqui com Vitor Azambuja. Numa sentada. Muito bem, eu sou Marcos e este é o Piléfilos, mas a gente está brincando, não é o Multiverso da Loucura. Eu sou Marcelo, o Marquito tá ali e o Maurício Dantas está acolá. Vitor Azambuja, em memória, não está presente conosco, mas estará no áudio que a gente espera que ele mande, né? Eu estou apresentando aqui porque eu dei o golpe, porque eu inventei o Pilha do Aranha junto com o Maurício e com o Vitor e disse que, para falar do novo filme do Homem-Aranha, eu só aceitava se eu comandasse esta bagunça, porque só a nossa opinião importa. Ou seja, a minha, a de Maurício Dantas, a de Marcos Felipe, talvez a de Vitor Azambuja. Concorda, Marcos? Eu concordo, mas e você, não sei por que você excluiu o Dãozinho da opinião que importa. Ou melhor, eu sei, Dãozinho? ele não ia aparecer Dãozinho? jeito, mas... Dão, não sei quem é Dãozinho. Ele é careca. Acho que ele foi... Não, eu acho que ele foi vítima daquele feitiço do Doutor Estranho que as pessoas esquecem. Eu não sei quem é. Não sei quem é. Inclusive, pelo que eu me lembro, um dos últimos, se não o último saudoso Pilha do Aranha foi sobre o filme do Homem-Aranha. O Sem Volta Pra Casa, como é que é? No Way. É o Sem Volta Pra Casa? Eu não lembro mais qual foi o terceiro filme. Sem Volta Pra Casa, eu também nunca decoro todos. Eu não me lembrava, mas deve ter sido mesmo, é verdade. Olha só. Se não me engano, o último Piranha foi sobre o filme, olha só. Será que esse vai ser o último Piléfilos? Não, nunca serão. Jamais serão. Pare com isso. Pare, tá vendo? A gente tira ele. Marcos, eu no caso ou ele? Não, Marcos é ele, mas você também. Vale pra todo mundo. Inclusive, o último que eu gravei aqui de Salvador. Tava morando em Recife ainda, mas tava aqui em Salvador pra final de ano. E acabamos gravando na sala da casa de minha enteada. E a gente tá discutindo fervorosamente, meu neto pequeno, ainda na época, sem entender porra nenhuma. Olha só. Grandes momentos. Bom, amigos, mas vamos parar de enrolação, porque esse programa é um programa sério, e vamos falar aí sobre o nosso querido Homem-Aranha Um Novo Dia. Quem diria que estaremos hoje, em 2026, falando sobre uma adaptação da Marvel de Brand New Day. Não uma adaptação direta, né? Claro que não é o gibi Brand New Day que está adaptado, mas eles estão usando o título, então a gente tem o direito de dizer que sim, é uma maneira de adaptar. Apesar deles usarem ali o mesmo artifício, né? Temos aí um soft reboot da mitologia do Homem-Aranha no cinema. Dessa vez, Peter Parker foi absolutamente esquecido por todos os seres vivos da galáxia, por conta aí de uma bruxaria do Doutor Estranho para corrigir uma cagada que ele fez no filme anterior. E a gente começa com esse Peter Parker aí nas sombras, uma figura obscura, cuidando da própria vida, mas basicamente, né, tendo burnouts por ser o Homem-Aranha o tempo todo. Inclusive, o filme literalmente é sobre isso, né? Ele tendo um burnout. Já vou avisar aí pros ouvintes que não é nem que o programa vai ter spoilers. Nós vamos falar sobre o filme à vontade, sem nenhum tipo de pudores. Então, se você não viu e quer se preservar, não ouça agora. Se você já viu, ouça. E se você não viu e não quer se preservar e é um depravado, ouça também. Então a história aí tá dada. E aí eu queria saber de cara o que os meus nobres amigos acharam aí. Impressões bem iniciais, tá? Depois volto pra mim aqui dessa experiência que foi ser um dos contribuintes de quase $1 bilhão do Homem-Aranha Um Novo Dia. Provavelmente quando esse programa estiver no ar, o filme já passou 1 bilhão em menos de uma semana em cartaz. Marquito, fale você, que era o antigo host desse programa já em vias de extinção.
Bom, na verdade, eu fui assistir no dia da estreia, mas foi meio culposo, eu fui ao cinema não para assistir Homem-Aranha, fui para ver outro filme, mas não estava em cartaz, apesar de ter anunciado, o cinema ter anunciado a programação que estava em cartaz, mas tiraram no dia, e já que eu estava lá, fui ver o Homem-Aranha, e curti bastante o filme, achei que muitas coisas que eles colocaram, o tom do filme foi até bem diferente dos últimos filmes do Tom Holland como Peter Parker. Teve mudança do diretor, né, Marcelo? Era o Justin, era Mark Webb, O né? John Era Watts. o diretor. Não, 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 não. John Não. Watts. O Mark Webb dirigiu os filmes do Andrew Garfield. O John Watts dirigiu a primeira trilogia do Tom Holland. E agora quem assumiu é o Daniel, acho que é Daniel Cretton Jones, se eu não estiver enganado, né? Não. Que... Dustin Daniel Cretton. Isso, Dustin Daniel Cretton, que foi diretor do filme do Shang-Chi. E aí agora foi promovido aí, digamos, a diretor do novo Homem-Aranha, e pelo tamanho do barulho do filme... Mais ou menos, né? Promovido mais ou menos, porque ele era para ser o diretor dos filmes dos Vingadores, né? Pois só que mal... Tiraram ele para voltar os irmãos russos, né? E aí Só que ele se deu... Ele não porque ele não porque é jobzinho, né? Mas eu digo assim, ele que foi jogado ali pra pegar a rebaba, vai fazer o bilhão mais rápido da Marvel até o momento, né? Provavelmente vai ultrapassar o Endgame em poucos dias. Então, parabéns aí pro não tão notório diretor de Shang-Chi, agora anotando aí o nome dele nos anais aracnídeos, né? Ô Marquito, eu fiquei curioso com uma coisa. Você foi ver o filme na quinta? Fui ver na quinta Então noite. não foi no dia da estreia, porque o filme entrou na quarta. Eu fui na quarta. Não, aí é pré-estreia. Respeite a data eles adiantaram, rapaz, eles adiantaram. dos cinemas no Brasil. Você, Olha como só. presidente dos cinéfilos, deveria saber que a data de lançamento dos filmes no Brasil é na quinta-feira. Exceto em casos de blockbusters que ocupam muita sala, eles adiantam o dia justamente chamando de pré-estreia, mas é uma mentira, é estreia mesmo. Dito isso, então, você curtiu aí o filme de cara. Então. O filme, eu gostei. O filme bem bacana, tem um ritmo interessante e tal. E eu acho que dos 4 filmes agora, talvez seja o filme mais Homem-Aranha, né? Porque os outros era muito MCU com Homem-Aranha. Esse aqui talvez seja, apesar de todos eles serem da Sony, né? Que se passam dentro do MCU, esse também é da Sony, mas eu acho que é o filme mais Homem-Aranha dos 4. Talvez, na verdade, é o único, né? Mas isso a gente fala daqui a pouco. Maurício Dantas. Acho que o Maurício já vai falar isso também. Rapaz, eu gostei, eu não contribuí pro bilhão, não. Eu assisti no Elon Musk Twitter e gostei bastante, sim, mas eu vou contribuir pro bilhão. Essa semana ainda vou com a macacada familiar reunida. É bom deixar claro aí que o Maurício se adianta justamente para estar aqui, dando a opinião dele para vocês, mas depois ele vai fazer a sua parte. É, isso aí. Na verdade, eu já tinha tanta gente dando spoiler fingindo que não estava dando spoiler, né? Cof Joel, Cof Luigi, Cof etc. Aí eu preferi assistir logo para não acabar a graça toda do filme. Olha que eu deixei de entrar nos perfis que a galera dá spoiler, deixei de entrar nos grupos de WhatsApp do spoiler, mas não tem jeito, né? Aí, quer saber, só tem tu, vai tu mesmo. Fui no linkzinho safado e... Porque inclusive isso, então a gente tava com uma versão pior do que a do Twitter, aí eu fui na do Twitter mesmo. Mas deu pra assistir, deu pra ver bastante coisa assim. Eu acho que algumas coisas mais escuras só ficaram complicadinhas, mas o som tá legal, a imagem tá legal, recomendo aí você pirateiro. Mas falando do filme mesmo, é o que o Marcos falou, é o filme mais aranha mesmo, desses todos que fizeram. Dá vontade de dizer, né? Finalmente temos um Homem-Aranha. Ainda que eu repita, né? E quero deixar claro aqui desde o começo para vocês considerarem a minha opinião. É uma versão alternativa, não é o Aranha dos quadrinhos, nunca vai ser. Assim como tem gibi o Homem-Aranha no ar, Homem-Aranha Potestade, não sei o que, essa é uma outra versão do multiverso do Aranha. E esse é um universo alternativo da Marvel, né? O universo dos filmes. Vamos encarar assim. E como sabemos, todo universo alternativo da Marvel
tem seu apogeu e vai ter sua queda. Isso é absurdamente ruim, né? Como o universo Ultimate original, o universo 2099 original, o novo universo Ultimate, as novas versões do universo 2099 e tudo mais. Então o importante é curtir enquanto estiver bom. Já não tá tão bom não, mas tem uma coisa ou outra que salva. Esse filme é uma coisa que se salva. Eu achei que deu aí, não vou dizer um fôlego novo, não. Como a galera tá brincando, até mandei a figurinha, né, do A Marvel Tá Viva, mas em si, pô, é Marvel, já ajuda pra caramba, né, na bilheteria, e é Homem-Aranha. Não tem Superman, não tem Batman, não tem Vingadores que bata a popularidade do Amigão da Vizinhança. A galera acha que esse filme é a salvação da Marvel, mas na verdade ele tá sendo. Na verdade, ele tá carregando a Marvel por ser do Homem-Aranha, né? Então, é o personagem mais popular da Marvel, talvez o super-herói realmente ainda mais popular dos quadrinhos americanos. E o filme capta isso bem, né? Eu também concordo com vocês. A minha brincadeira, na verdade, não é tão brincadeira assim. Eu acho que dos 4 filmes protagonizados pelo Tom Holland, né? Porque ainda tem outros 3 que ele participou como Homem-Aranha ali, na coadjuvância. Esse disparadamente é o mais dedicado a uma trajetória do personagem que não depende da trajetória de outros personagens. Que é uma coisa que me incomoda profundamente nos 3 filmes anteriores, que é... E até o J. Michael Straczynski escreveu sobre isso no Twitter. Olha só, ele roubando as nossas ideias aqui, porque já estávamos falando disso antes. De que é o primeiro filme com o Tom Holland como Homem-Aranha em que ele não está em busca de alguma coisa que vai salvar ou ferrar o universo Marvel. Tem lá um dispositivo que ele desenvolve envolvendo bloqueio de poderes? Tem. Claramente aquilo ali está sendo preparado para outra coisa. Mas ele não passa o filme atrás desse dispositivo, como, por exemplo, ele passava o filme anterior atrás protegendo uma caixa que se apertasse ia matar os vilões dos outros filmes, etc. O dispositivo é desenvolvido por ele, é usado por ele no filme, né? Não é uma busca pelo dispositivo. Assim como a vilã do filme, que a gente fala daqui a pouco, ela é apenas uma vilã, assim, ela tem as motivações dela, ela tá em busca, ela tem uma missão, e ele tá no meio. É uma típica trama aracnídea, né? O Homem-Aranha pega ali uma situação de perigo que não tem a ver diretamente com ele, e ele precisa resolver, né? Poderia ser um assaltante de banco, poderia ser um gatinho na árvore, calhou de ser uma manipuladora de mentes. Mas isso é muito típico, né, de uma história mais ordinária do personagem, coisa que nos filmes anteriores definitivamente não havia. Todos os 3 filmes anteriores, os vilões eram totalmente dependentes do que havia acontecido em outros filmes da Marvel. Apesar de, no novo, a vilã não vir de um outro filme da Marvel até então, me incomoda, aí eu já entro em uma ressalva, me incomoda que ela não seja parte de um cânone aí do personagem, mas aí é uma coisa que a gente vai sempre sofrer enquanto o Homem-Aranha for um emprestado da Sony pra Disney. Ou seja, eles nunca vão fazer de fato o que a gente via nos filmes do Sam Raimi ou nos filmes do Mark Webb, que é Homem-Aranha versus um vilãozão, porque eles não vão, digamos assim, desvalorizar o próprio cânone MCU, eles precisam, até por uma questão econômica, que o filme funcione nos 2 universos. Porque se um dia a Sony sacar que ela consegue fazer filmes do Homem-Aranha apenas para si, ela pega ele de volta e a Marvel vai ter que inventar que ele, sei lá, morreu no espaço, né? Ô Marcelo, tá rolando um rumor aí, a gente não sabe até onde, né? Como a gente até comentou no Twitter, o fã gosta de especular e ao invés de lavar a louça dele, lavar as meias, as cuecas, enfim... mas estão especulando aí, estão dizendo que haveria uma primeira versão desse roteiro aí, que envolveria o Venom, envolveria o Morbius, o Kraven, tipo, unificando o Aranha não com o MCU, mas como o Sonic Spider Cinematic Universe, alguma O porra. Soniverso, né? Inclusive eu não sei se é o mesmo que você viu, o mesmo boato que você viu, diz que envolvia tanto o Tobey Maguire quanto o Andrew Garfield, né? Sim, tem Eu esse vi esses vilão. boatos aí, mas eu acho que isso é tudo meio boato. Agora, anote aqui, você ouvinte, anote a data desse programa e me diga se daqui a uns anos, se acontecer da Sony sair fora, ela não bola um filme juntando essa galera toda e ainda vende como nostalgia.
Ah, mas com certeza. Com certeza. Porque Agora, tá assim, tudo lá. O Jared Leto tá lá esperando, tá no banco de reserva ali, esperando voltar de Morbius, assim. Anota aí. Nossa. a gente já tem aí um vazamento, né? Dizendo que o Tobey Maguire estaria no próximo filme aí dos Vingadores, né? Como uma versão do Aranha e tudo mais. A gente comentou isso até. Ter vazado aí um visual dele como Aranha nesse novo filme, com uma roupa diferentona lá, feíssima. Então, eu não sei, gente. Eu acho que assim. Deu, né? Multiverso. Deu. Mas deu demais. Até, Agora, até porque antes ainda a gente entrar no Ayan em si, mas até porque o ator do Kang teve aquela polêmica toda, né? E aí, cadê o Kang? Aquele auê todo, aquele hype todo, aquele crescendo todo, né? Rola no filme do Homem-Formiga, o mas Kang também passou pelo feitiço do Doutor Estranho. Ninguém lembra, ninguém viu, ninguém sabe. o Kang tá preso, babaca. Dizem, né? Dizem que no filme, no Vingadores Novo, né? Que recebeu o título horrível em português de Doutor Destino, né? Que não Sim. faz sentido nenhum. Dizem que ele vai. Que tem um destino pra ele, né? Um destino no filme Doutor Destino, olha só que engraçado. Dizem que vai ter um desfecho pra ele nesse filme, né? Porque, enfim, a Marvel, ela juntou a fome com a vontade de comer. Essa fase multiversal não estava empolgando ninguém, né? O Kang como grande vilão não empolgou ninguém. E aí, como ela viu que o negócio estava indo pro buraco, ela ofereceu 2 caminhões de dinheiro pros irmãos russos e mais uns 10 caminhões de dinheiro pro Robert Downey Jr. E aí juntou a fome com a vontade de comer, né? E aí resolveram mudar totalmente o destino do que eles queriam fazer, né? Tipicamente. Mas vamos voltar aí ao Homem-Aranha, porque a gente tá parecendo o Joel Moraes. Desviando o assunto para coisas que não sabemos dominar. Joel, assiste o filme, Joel. Pare de falar do que você não viu. Mas adiante. Uma coisa também que eu achei muito legal no filme é que ele tem uma atenção realmente carinhosa ao Peter Parker, que afinal de contas vemos esses filmes por causa dele, né? Então o filme olha para a trajetória dele, tem um bom tempo acompanhando ele, os dramas íntimos, a questão da da MJ, né? A questão da MJ, a questão dos amigos, e aí ele tendo burnout, porque ele realmente, basicamente, só se dedica a ser Homem-Aranha. Tem um grande easter egg ali para os leitores, né? Aquele amigo da Capitã The Wolf, de polícia, né? Já fizemos aí até um pilha do Aranha sobre isso, sobre a Jean The Wolf, que não é chamada de Jean no filme, né? Para não misturar com a outra Jean que aparece. Achei também uma sacada muito inteligente. Eles falaram, imagina na sala de roteiro, falou, galera, não vamos usar o Jean, não. O pessoal não vai entender nada, assim. Bote só The Wolf, tá tudo certo. O Nerdola vai entender. E realmente entendemos. É legal porque logo no início, né, cara, eu não tava esperando, assim, nos primeiros diálogos ali, ele mete um The Wolf, eu falei, que isso, cara, o cara tá sabendo o que tá fazendo aqui. E eu acho que diferente dos outros filmes também, ele integra um pouquinho mais a marvelização excessiva, porque eu acho que ainda é um excesso, a gente pode falar disso, mas ele integra um pouco mais, tem um cheirinho ali de gibi do mês, sabe? Em que ele vai encontrando personagens à medida que ele vai avançando na história. Eu acho que tem uma forçada de barra violenta ali com o Hulk, quando o Hulk realmente é dominado pela vilã ali e tal, mas tem que ter Hulk, né? Porque o Hulk não pode ter filme próprio por motivos econômicos aí, de direitos autorais, então eles têm que enfiar Hulk no filme. Mas eu acho muito legal as inserções de todo mundo, assim, eu acho muito legal que esqueci o nome dela lá, dos Thunderbolts, Novos Vingadores, é a informante dele, achei muito legal. A Viúva Negra. Helena. Não, a Viúva Negra. Helena, exatamente. Helena é a informante dele, e aí a cena é muito engraçada. Eu acho muito legal. Eu gosto muito da cena que ele vai procurar o Bruce Banner pra pedir uma ajuda, né? E aí o Bruce saca que ele é tão inteligente quanto ele ali. Eu acho que talvez tenha sido o grande momento desse Peter Parker do Tom Holland. Finalmente, ele se mostra um cara inteligente, porque nos filmes anteriores ele é um idiota, né? Uma criança que até o terceiro filme ele continua fazendo atrapalhada. É bom lembrar, né, gente, que toda cagada do terceiro filme é porque ele é um tagarela. Eu acho isso talvez um dos piores plots da história da Marvel, assim. Ele fala demais e o Doutor Estranho erra o feitiço. Cara, tá de sacanagem, né? Mas enfim.
E então, assim, ele conversa de igual para igual com o Banner, saca o dispositivo, o Banner ainda olha e fala: você não é meu aluno, né? Cara, ali é a redenção. Ali os caras viraram e falaram: agora esse Peter Parker aqui vai botar respeito. Então, eu achei muito bonita aquela cena. E claro, né? Grande co-protagonista do filme, que é o nosso querido Frank Castle. Enfim, não é só que temos um Homem-Aranha no MCU. Enfim, temos o Justiceiro, Maurício Dantas. Você também não acha que até que enfim acertaram com esse chato choramingão aí? Olha, eu vou te dizer isso, eu tive que argumentar isso no WhatsApp ontem, ou foi hoje. É que, porque ficou muito bobo o Justiceiro. Não, finalmente o Justiceiro fica sem putaria, sem bobagemzinha. E ele atira, ele começa com um canhãozão lá, disparando no tanque. Aí o Aranha tira o canhãozão dele, ele saca outro canhão. Aí ele atira no Aranha. Aí ele atira no tanque. Ele atira no Hulk, ele atira na Jean e acerta o Aranha. Ele atira em todo Não tem mundo. pra ninguém. E a solução dele é sempre matar. Ele fala. Não, ele chega a falar, mas se a gente matasse esse ele cara, não ele é resolvia competente tudo. nisso, né? Como é, Marcos? Mas ele não é competente nisso, né? Porque a solução dele é matar, mas ele não mata ninguém no filme, né? Porque o Aranha não Mas aí- deixa, né? Ou ele O tenta Homem-Aranha matar não o Hulk. deixa. Assim como nos quadrinhos, o Homem-Aranha passa o filme todo evitando que ele mate pessoas. Inclusive dizendo pra ele: não mate, não mate. Quantas histórias a gente leu assim, né? Eu acho aí nesse aspecto, sinceramente, é o Justiceiro mais Justiceiro mesmo, até na bateção de boca lá com a Aranha, na coisa do proteger a MJ também, né? Assim, do Aranha, saber onde é o Ouviu o dele. secreto dele, é o covil. Eles têm uma dele. cumplicidade, eles ficam citando Staten Island, né? Então eles têm uma cumplicidade ali que a gente não viu acontecer, mas que ela é dada, né? O filme é muito inteligente nisso, assim. De cara eles se conhecem muito bem, assim. Então, assim, realmente, aí nesse ponto, eu sei, assim, ele tem os traumas dele lá, né? Como ele fala assim, meu filho, você acha que eu tô fazendo isso aqui por quê? Isso aqui é trauma, mas não é, ó. Pois pronto, você comparar, como eu falei, ele atirou uma porrada de gente num filme de 12 anos. A censura desse filme é 12 anos. Na série dele, no streaming, que tá liberado disso aí, a segunda temporada, a cena final da segunda temporada, quando vai ter a chacina toda, é off-camera, né? Não, você não vê, você só ouve o tá e, Sim. o clarão e os corpos caindo, assim, a sombra dos corpos caindo. Sim, Então, e era uma série Netflix de censura mais alta, né? Não, aquele filme, ou aquela série, as 2 temporadas, a segunda ainda é pior do que a primeira, é uma ofensa ao personagem. Não, aquilo é terrível. E eu só queria dizer assim que o que me incomodou do Justiceiro, falando para não sair desse tópico aqui, é aquele final em que você pode argumentar que a Jean usou os poderes dela para ocultar ele ali de alguma forma, beleza? Mas ele transita pela cidade numa boa, ninguém lembra quem é ele. Logo depois da gente assistir aquele especial dele, que metade é terapia, metade é matança, ele é uma figura conhecida, reconhecida, ele não tá nem aí de andar com a caveira no peito. No momento ali de crise, que metade de Manhattan tá travada, beleza. Mas depois ele entra no hospital, ele carrega o Aranha entrando pelo hospital, ali uma referência até, né, a cena de guerra civil do Aranha sendo carregado por ele, baleado. Mas ninguém diz nada, tipo assim, beleza, é o Aranha, é o herói da cidade. Mas... Eu que não vi o especial, não sabia de nada disso. Eu tava de boa. Não perdeu muita coisa não, viu? Pois é, não perdi nem a referência, olha aí. Agora sim, vocês não acharam esquisito um aranha popular, assim, sempre incomoda. tanto Cara, na polícia, Eu não achei. como na cidade, assim, eu achei meio esquisito Eu isso. não achei porque já houve muitas fases dele popular nos quadrinhos, então eu acho que o filme escolheu não fazer disso um novo drama. Porque já tinha, né, no filme anterior, inclusive, começava com ele não popular, né? Ele, inclusive, toma coisa na cara, porque todo mundo sabe que ele é o Peter, e aí o Mistério fez aquele golpe que parece que ele tentou matar todo mundo, então ele sofre, metade do filme ele passa sofrendo o fato de saberem que ele é. Então eu acho que se eles repetissem isso agora, já seria um recuo, tipo, a gente vai fazer de novo, o Peter outra vez. Eu acho que eles optam muito claramente o seguinte: ele vai sofrer um monte de coisa, essa não vai ser uma delas. Então ele tá muito à vontade na cidade, eu achei gostoso, eu achei fresco, sabe? Ele tem outras coisas pra cuidar.
E aí eu acho que isso liberou o filme de poder desenvolver outros dramas que ele não tem que preocupar. Porque esse já tinha rolado, né, gente? No terceiro filme, metade do filme é ele tomando bullying, né? Ele entrando na escola escoltado, a galera jogando garrafa nele e tal. Meio o Jameson xingando, meio que já tinha dado, assim. Então eu curti, eu achei boa a cena dele ganhar a chave da cidade. O Peter já teve esses momentos, né? E eu acho bom que no filme isso acontece e ninguém sabe quem ele é, nem a existência dele. Então também tem uma coisa meio agridoce. Ele é o cara mais popular de Nova York, mas ele mesmo, ninguém lembra. A memória dele não é a memória. Ninguém sabe. Nada. Então, assim, é um contraponto interessante. Eu, apesar de achar esquisito, mas eu entendo como aconteceu, porque ele mostra como foi. Porque, assim, esse filme ele não se passa imediatamente após o terceiro filme, né? Então, você vê que 4 anos depois, né? Dele, né? O Ned e a MJ, eles se formam no MIT, né? Então, sei lá, 4, 5 anos depois. Não, chega a falar no filme, 4 anos. Não o letreiro, né? Eles comentam assim, 4 anos atrás e tal. Enquanto isso, ele tá atuando como Homem-Aranha, então tem todas aquele. Não é easter egg porque é uma coisa assim na cara. Tem todas as participações dos vilões, né? Que tem aquelas pequenas cenas do Tarântula, do Boomerang, o Lápide. daquele lá que parece o Lápide, parece o Ariete também, né? Eu acho que é o Cabeça de Martelo, né? É uma referência ao Cabeça de Martelo. Não, aquele é um outro vilão que eu esqueci o nome agora. Gunpowder. Bom. É muito legal assim, aquilo, porque aquilo ali é muito rodapé de gibi, né? E fora que todas aquelas, que até tem, se você olhar no Twitter, no Instagram, tem essas referências, né? Porque nessa hora desse clipe, é tudo reprodução, quase reprodução de capas clássicas. Isso, né? Isso. Intencionalmente então, reprodução de capas clássicas, assim. Então, assim, eu entendo ele ter ficado, ele estar popular ali, mas ainda assim, é como eu falei, foi o que o Maurício falou, ainda é esquisito ver o Homem-Aranha popular, assim, né, sem ter, porque também não teve participação do Jameson, né, nesse filme, não sei por que não teve, ou se eles realmente queriam deixar ele sem esse gancho, sem esse antagonista, entre aspas, né. Mas, eu senti que eles limparam um pouco mesmo o caminho, sabe? Vamos limpar aqui, porque começou de novo. Agora, eu ainda me incomodo mais com a vilã do filme ser uma prévia de outro filme. Aí entra a parte MCU que eu acho muito chata. Que eles não desapegam de todo filme ser um trailer do próximo, né? Então, os X-Men são introduzidos oficialmente aí nesse filme, através da Jean Grey, que é a nossa querida atriz aí, série Sync, né? Popularizado no Stranger Things, como diria o Choque de Cultura. Things. Things. E ela tá aí, né? Inserida no universo. Há outras referências discretas ali, a coisa do dispositivo, que obviamente vai ser usado para curar mutantes e tudo mais. Então, assim, acho isso um pouco sacal. Achei muito legal o embate. Achei uma puta vilã. Inclusive, também quero fazer essa crítica aqui, de que ela é mal que nem o Pica-Pau até a hora que a cara dela aparece. Quando ela aparece, aí ela é injustiçada, ela só quer a irmã, ela não fez por mal, mas, porra, ela literalmente atropela um velhinho, ela mata gente, ela faz a pior coisa que ela podia fazer com o Peter, que é se passar pela MJ fingindo que lembrou dele. Ele chega a virar e falar, você é desumana. Tipo, essa frase está na boca do herói. E aí, quando eles descobrem que ela é uma garota atrás da irmã, tá tudo certo, vamos ajudar. O Peter esquece rapidinho que ela fez um monte de barbaridade, que ela dominou metade da cidade, que ela invadiu um prédio público. Eu acho isso meio forçado no roteiro do filme, confesso. Acho que é muito limpar a barra demais uma personagem que talvez ela tenha sido a pior vilã, pior no sentido mal, né? Dos 4 filmes, porque realmente, cara, as coisas que ela vai fazendo até chegar na redenção, eu cheguei a pensar, cara, não deve ser a Jean Grey que tá fazendo isso, vai ter um golpe nesse roteiro aqui, porque essa mulher é mal pra caralho, você sabe assim, é a Fênix que tá fazendo, na minha cabeça era a Fênix, sabe? Então, a Fênix Negra, não gostei muito dessa solução. Assim. Não, Vá, Marcos, vá. Não, porque realmente pra usar a Jean como uma vilã
para introduzir a personagem, para depois ela voltar em X-Men, realmente fica muito esquisito. Ou eles teriam que fazer o que eles fizeram, tentando dar uma redenção nela para poder ela aparecer depois, né? Como uma injustiçada, né? Protegendo a humanidade que os Temios odeia, aquela coisa toda, né? Mas realmente a maneira como foi apresentado também os poderes dela, porque foi até um pouquinho diferente dos quadrinhos, né? Porque nos quadrinhos ela é uma telecinética que depois se descobre uma telepata. E aqui foi exatamente o contrário, né? Ela é uma telepata que depois se descobre uma telecinética. E assim, a maneira como mostrou ela meio que pulando de corpo em corpo, parecia coisa daquele... Possessão, Possuídos, aquele Possuídos, filme... grande filme com Denzel Washington. Parecia exatamente. Não, é decalcado, aquela sequência que ela vai pulando de corpo em corpo e ele vai perseguindo na rua. Se não foi plágio, foi uma bela homenagem. Parabéns pro Creton Jones lá, que assistiu Possuídos. Filme de 98 com Denzel Washington e o Elias Koteas e o John Goodman. Grande filme. Olha aí. Então, assim, eu realmente, para apresentar ela aqui como uma vilã, e do jeito que como você falou, do jeito, o que ela aprontou, pra depois ela ser uma heroína lá na frente. Ela é ruim demais no filme, ela é ruim. Não tô sendo. Ela é ruim demais. A bicha é brava. E aí, e aí depois o filme gasta uns 20 minutos no flashback dela com a irmã, que eu confesso pra vocês, pra mim, a pior parte do filme. Porque o filme para, ele claramente. O Maurício deve ter se coçado nesse flashback aí. Porque o Maurício, pra quem não sabe, é contra flashback. O filme para, literalmente, ele dá um stop, entra um flashback de 20 minutos absolutamente chato sobre ela com a irmã, justamente para explicar que ela, coitada, ela só queria salvar a irmã que morreu lá, tipo o campo de concentração lá, pelo terrível governo do controle de danos. Acho que até uma referência aí, vamos forçar um pouco a barra, ao ISIS, né, que é essa coisa dos imigrantes, um lugar escondido, onde estão prendendo gente e tal. Bonito, boa referência, acho que é um olhar político que o filme tem. Mas, cara, não dá. De um ponto pro outro. O Peter, inclusive, ele rapidinho, vou tirar ela de lá, eu entendi tudo errado. Obrigado aí por ter me ajudado, o MJ, quando ela fala que né, tem um apagão quando ela foi dominada. E ele rapidinho, eu não sei, acho que o roteiro facilita muito. E eu acho um pouco que enfraquece o que tinha vindo até então, porque você tinha ali uma vilã, assim, de cabo a rabo, mas aí ela tem que ser apresentada para outro universo e aí ela fica boazinha. Eu vou discordar. Posso discordar? Não. Olha aí. Como é que nós vamos falar que é a opinião correta se você discordar? Você me bate e a maioria fica com a opinião correta. Discorde, Maurício, discorde. Vou discordar. E vou discordar, apesar de ser hater aí, segundo alguns, né, dos mutantes. Mas não, jamais pilotaria um sentinela. Mentira, pilotaria assim, porque robô gigante é foda, né? Eu até me cocei aqui agora pra pilotar um robô gigante. Mas pisaria em Bolsominion, não pisaria em mutante, não. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, eu acho bacana entrar a Jean já com essa dubiedade, porque tem uma pontinha já de Fênix Negra aí, beleza, a gente tá falando de lá na frente, sei o que esse cara, mas galera, vamos pensar como fã de filme, como espectador de filme, como empresa que tá pensando em filme. Não vai levar 20 filmes da Marvel pra Jean chegar a ser a Fênix, vai ser no terceiro, vai ser no quarto, no máximo. Porque tem que mostrar a Fênix. E já tem teorias aí loucas no Twitter falando disso, né? Mas eu acho que não só a dubiedade em relação a Jean em si, mas aos mutantes, sabe? Pode chegar já com um gancho bacana essa questão do Temidos e Odiados, sabe? Olha, mas ela tem esse histórico aqui. Quando apresentar uma equipe de X-Men que tiver a Jean, essa não é aquela que parou Manhattan, e não sei o que. Então, assim, eu acho que abre muito um leque. E eu acho bacana também essa mudança. Eu concordo com isso que você falou, Marcelo. A partir do momento que a Jean aparece, ela é bonitinha, ela é fofinha, ela é gatinha, então. Como dizem a regra do MBB, né, Marcos? Se é gata, tá valendo. Tudo isso que você falou é válido, mas ela aparece, aí você olha e fala, é a menina do Stranger Things. Sim, também. Mas quanto ao Peter, eu acho que isso é bem a cara do Aranha. Isso é bem o quadrinho do Aranha, sabe? A pessoa pode. Não vai matar a Tia May, não, que aí ele invade a prisão e espanca, que foi o caso dos gibis. Mas de resto, eu acho que ele é o
a epítome, palavra difícil do dia, do cara que dá a outra face, sabe? Você vai ferrar ele todo, mas ele vai tentar salvar o Ed Brock. Ele vai tentar salvar o Cletus Cassidy. Até certo ponto, né? Agora, depois tentando a cronologia de Carnificina, não dá. Né? Ninguém aguenta, nem o Carnificina aguenta o Cletus Cassidy. O Carnificina matou o Cletus Cassidy, trouxe de volta, matou de novo e agora virou uma possessão que possui 6. Agora quem tá... O Carnificina tá dominando a Jessica Drill, porra. Faz sentido. Mas sim, o Aé é esse cara que vai tentar salvar todo mundo, que vai ver o bem, que vai ir atrás, que vai tentar resgatar aquela pessoa ali que tá na beira da destruição. Então, nesse ponto, a partir do momento que ele percebe que ele fez mais uma merda, né? Porque o Aé é isso, né, Marcelo? De falar assim, o Aé faz a coisa certa, mas antes ele faz 9 erradas pra fazer a 10ª certa. E aí ele tenta limpar a própria barra ali. Não, dizer, isso é muito fiel. O que me irritava nos filmes anteriores é que ele era burro. burro, Não é que ele tomava más decisões. Porque ele era burro, né? Então. Agora Concordo. não, ele toma algumas más decisões, mas ele não é burro. Ele se precipita, ele vai pra cima, assim, com uma noção de moral. Que depois ele percebe que não é bem aquilo ali. Opa, foi mal, tava doidão. Mas sim, eu gosto dessa coisa do Aranha. De a partir do momento que ele percebe que é a coisa certa, ele não mede esforços, ele pula na frente do tiro. Aí me incomoda ainda a gente não ter essa coisa do sentido de aranha mais proeminente, né? Beleza, agora ele tá virando, tá despertando esse poder aí, tá mudando de casca, né? Como diz lá, né? Tá chegando a fase da aranha adulta. Mas não acho chato. Pra que 6, 9 filmes pra ele ter o sentido de aranha? A própria justificativa lá do começo dos olhos mexer, né? Que ele precisava focar e tudo mais, já poderia ser um estalo ali pra ele no final do primeiro filme dele, né? De Volta pra Casa, ele ter o sentido de aranha, entender o que é aquilo ali. Não sei por que esse preciosismo aí de roteiro. Ou é falta de interesse mesmo. Eu acho que o Aranha tá bem construído aí, tá legal sim. Agora, se for pra gente falar uma crítica negativa aqui, é o Tentáculo. O Tentáculo virou uma gangue de jovens que fazem parkour e se acham ninja, né? Porque o chefe lá do controle de danos, beleza, que é uma opinião enviesada, né? A gente sabe que tem motivos ulteriores ali. Eles são jovens que estavam sem direção e precisavam de uma mão firme e tudo mais. Porra, peraí, a gente sabe que o Tentáculo da saída do Demolidor é uma coisa muito mais macabra, né? E tá envolvido ali com tóxico, tá envolvido com assassinato, com macumba, com tudo mais, porque a Elektra vai voltar, inclusive, aí de novo, voltou pra próxima temporada do Demolidor. Então, eu acho que até dizer que tá conseguindo manter algum tipo de controle sobre eles ali é legal, mas chegar com esse ponto de dizer, é só os meninos aí e tudo mais, a gente botou aqui na fé bem e tá de boa, não é legal, até diminui até o nível da ameaça que o Tentáculo pode representar, né? Eu vi ele com um monte de menino skatista fazendo cosplay de ninja, quando eles vão lutar com o Aranha. A única coisa que eu respeito nesse núcleo aí é que o chefe do controle de danos é o Mr. Milchick, do Severance. Grande ator. Grande ator que faz ali. É, Mr. Milchick, né? Sempre será. E eu fiquei com uma coceirinha assim, Marcelo, porque meu sonho, já falei isso em outros podcasts, é que a gente tivesse um filme do Aranha contra o Sexteto Sinistro, né? Assim, mini arcos ao longo da história, que ele vai lutar com esses personagens separado e eles em algum momento se juntam ali e vão pra cima, né? Parecia que ia acontecer uma coisa assim, meio que aconteceu no último filme, né? Mas com foi o mais próximo, foi no último filme, né? Exato. E nessa, quando a gente viu que vai ter o Lápide, vai ter o Boomerang, vai ter o Escorpião, vai e aí ter parecia aquele sexteto sinistro vagabundo, né? Os inimigos mortais do Homem-Aranha, lembra desse gibi? Isso, pô, adoro aquele gibizinho. O especialzinho que a Abril lançou, né? De capa cartonada não, era canoa, mesmo. Né? Não, mas eu tava dizendo lombada canoa. Não, ali é lombada coalhada mesmo, não é canoa não. Ah, bom, desculpa, tô doido. Eu não sei falar essas coisas, gente, desculpa. Super Almanac, Super Aventuras, mas não, Super Almanac, é o Suan, né? Que a gente chamava. Os inimigos mortais do Homem-Aranha. Era basicamente essa galera aí, né? Meio de segunda linha, assim. Minto, não é Super Almanac, não. É a Graphic Marvel. Épicos Marvel. Opa, aí, ó. A mente do idoso pegando no tranco. O Escorpião tá legal no filme, né? Botar um personagem legal ali. Eu acho que assim, podia usar mais? Podia.
Escorpião foi o que foi mais usado ali, mas podia usar mais os outros, né? Cara, mas é porque tudo que é exclusivo do universo do Aranha é rápido, por causa do que eu falei antes. Eles não vão fazer, né? Não vão fazer. É uma pena isso, eu acho que perdemos aí várias oportunidades, mas ao mesmo tempo, ok, né? Botou o docinho na boca da criança. E digo uma. Perdão, pode falar, conclua. Só para concluir mesmo, não tem uma MacGuffin, mas o filme finge que tem, né? O VMAX lá. Mas não é, né? O Straczynski disse muito bem. É uma pista de detetive, não é uma GIF, né? É isso. Parece que vai ser uma MacGuffin, mas não é. E isso é legal também, quebra uma expectativa e é um momento de revelação, de entendimento da Jean do que acontece, que inclusive dispara, né, o poder dela, já alcança um novo nível ali, que é bem interessante. Agora, não sei, só finalizando mesmo, eu acho besta essa coisa da Jean, da Fênix ser a Jean Super Saiyajin, com perdão aí do trocadilho. Eu acho muito mais legal a questão do hospedeiro cósmico e tudo mais, mas também tem, né? Não dá pra fazer isso num filme só. Eu não lembro agora o que eu ia comentar, mas era uma coisa interessante do filme, mas daqui a pouco eu volto. Marquito, quer fazer algum comentário? Diga. Não, diga você, pô. Cara, é como eu falei, eu gosto desses mini easter eggs que não são easter eggs, como eu falei, né? Essas participações. Ainda não sei como que eles vão tentar redimir os mutantes, ou se vai ser desse jeito que o Maurício falou. Talvez seja muito mais por esse lado que o Maurício falou, até porque a gente não sabe exatamente como que os mutantes da Fox vão aparecer lá a gente tem os boatos, né, de como os mutantes da Fox vão aparecer no filme dos Vingadores, né, que vão ser antagonistas dos Vingadores num primeiro momento. Então a gente não sabe até que ponto a população em geral vai saber deles no MCU. Então quando a Era Mutante começar, como que eles vão ser exatamente odiados, né? Então fica essa dúvida. E é como eu falei, eu gostei muito do que do Aranha em si, de como ele fez, de como ele continua com o pé no chão nesse filme, e é um filme mesmo do Aranha, de uma trama, apesar de ter uma coisa assim, bem poderosa e grandiosa em relação a Jean, mas em relação ao Aranha, não. Em relação ao Aranha é uma coisa muito, muito básica, muito simples, muito pé no chão, né? Ah, super, com certeza o mais de todos, assim. O que eu ia comentar, me lembrei, era um gancho do Maurício aí, é que, por exemplo, nesse MCU, Sony MCU, não teremos, talvez nunca, isso o Vitor Azambuja comentou comigo no Twitter, então deixo o crédito pra ele, não teremos os vilões clássicos do Homem-Aranha, porque eles já foram usados pela Sony e já foram reaproveitados pelo MCU no filme anterior. Então não há motivo para ter nesse universo Octopus, Duende Verde, Homem-Areia, Lagarto, né? Porque eles já foram feitos e já foram reaproveitados. Então a gente tá, né, o Homem-Aranha na Sony tem o melhor e o pior dos mundos. Ele tá finalmente sendo melhor tratado, num filme melhor, num filme mais dele, né, dedicado a ele, com um arco que é muito focado nos sentimentos dele, não numa grande missão. Por outro lado, ele nunca vai ser pleno, porque ele vai estar na dependência, que é um motivo econômico aí, a gente não é ingênuo, de um universo ao qual ele não pertence exatamente, né? Então, como eu falei, gente, vai chegar um dia, essa galera vai brigar, e aí esse Peter Parker vai desaparecer do MCU como se nada houvesse, assim. Mas enquanto isso, né, temos um bom filme para aproveitar. Vamos aproveitar. E acho que me surpreendeu positivamente as participações do Hulk e do Justiceiro, porque não ficou nenhum papel de mentor, né? Não, graças a Deus. Não mesmo. O Justiceiro é um team-up mesmo ali, né? Um parça, né? É o bad cop e o good cop ali. Um dos team-ups, né? Aquela coisa assim, aquele amigo que nossas mães não sabiam como a gente é amigo daquela pessoa, que é tão diferente da gente. E o Banner, cara, eu gosto que o Peter é mentor do Banner nesse filme, né? Porque ele que
salva ele ali a certa altura, evita que o Justiceiro mate ele, então tem uma inversão interessante, assim. O Banner serve ao plot, né? Abre a ideia ali, ele é uma consulta, né? É tipo o AE indo no edifício Baxter perguntar alguma coisa ou Exatamente. acessar os computadores ali do quarteto para tirar alguma dúvida, investigar alguma coisa. Então, né, nisso aí é bem legal e ao mesmo tempo, assim, tem uma diferença. O Hulk, quando tá com o Banner comandando, mesmo com o comando da Jean, né? Que é o Banner comandando. A Jean comandando o Banner comandando o Hulk. Isso. Ele é um Hulk, ele é o Hulk inteligente ali mesmo, né? Quando ele vira o Hulk selvagem, ele tá maior. O próprio fala, né? Eu não sabia que você ficava desse tamanho. É. Que é uma pena que botaram. Lá ele. É uma pena que botaram isso no trailer, inclusive, né? Porque já dá a entender realmente ali que. Pena pra quem viu o trailer, né? Que pena, não é mesmo? Sim, 99% Fica vendo da o trailer, dá população nisso. mundial. Então, acaba que fica interessante pra história, né? Eu lembro quando revelou que é a Jean, e que é a vilã e tudo mais, tem um momento ali que corta a cena, eu pensei assim, pô, falei, faltar uns 20 minutos aí pra acabar o filme. Eu dei uma pausa pra dar uma mijada e faltava 1 hora de filme ainda, né? Então, o filme é longo, mas não é longuíssimo. E ao mesmo tempo ele tem um ritmo legal. Não teve nenhuma parte assim, queda, né? Que, essa parte é chata, não sei o quê. O flashback. O flashback. Ok, tem um flashback, é verdade. Mas a queda, mesmo fora o flashback, é quando já chega no final mesmo que você diz assim, tá, mas eu quero saber mais desses personagens. O que foi que aconteceu depois, né? Como foi que o Justiceiro saiu daquele hospital? Peraí que vai agora? Aquela investigação dele com a Jean the Wolf, o que é que deu? Corre no paralelo, né? Muito legal aquilo ali. O Banner sai da história também. Muita gente, eu vi gente reclamando assim, e o que é que aconteceu com o Hulk depois? Calma, galera, tem o filme dos Vingadores aí, a gente vai ver. Peraí, né, galera? É legal, tipo assim, faltou o asterisco ali, né? Pra ver como o Bruce Banner se recuperou dessa experiência, leia o Incrível Hulk número 37. Continua na próxima edição, exatamente. Nota do editor. Mas se for da Panini, não tem nota do editor. Não tem. Tá bem. É isso? Acho que é isso, né? Acho que sim. Uma coisa que a gente falou, que eu falei no grupo, que eu queria comentar com vocês é se vocês têm alguma teoria para aquela simpática cena pós-crédito. Cara, minha teoria é que nem a Marvel tem uma teoria. Eles colocaram, vamos fazer aqui um gimmick, uma brincadeirinha aqui, e depois a gente decide. Aí botaram. Porque eu acho que pode ser uma referência a Guerras Secretas? Pode, né? Peter, o Homem-Aranha aparecendo no espaço. Mas pode também não ser. E é isso aí. E talvez jamais voltem a essa cena pós-crédito. Ela pode ser apenas uma piadoca. Então fica aí minha opinião. Eu acho que a Marvel não sabe o que fazer com aquilo ainda. Uma das teorias que eu vi era dizendo que aquilo dali se referia a um outro Homem-Aranha do multiverso, né? Talvez o Aranha do Tobey Maguire, né? Mas eu acho que esse filme nega isso, porque esse filme nem cita multiverso. Tem uma referência ao Tobey, ele fala, o Aranha 2 sabia se virar com isso, que é a teia orgânica. Mas porque é igual, como diria o Maurício, o asteriscozinho, para saber do que Peter está falando, leia a edição anterior, sabe? Não é nenhuma referência ao multiverso. Então eu acho que não combina com o filme, não parece dialogar essa teoria. Eu li sobre isso também, mas não parece. Teve gente que falou, porque é o Venom. Cara, também não parece, assim. Eu acho que o filme tá muito centrado numa coisa dele ali, de pé no chão, pra vir uma piadoca que nem é muito bem cifrada, assim, sabe? Então, o que eu reclamo da cena pós-crédito é que ela é muito curta, ela é muito cifrada e ela é uma só. Porque, porra, né? Já que é pra ficar no cinema, faça alguma coisa, né, galera? Vem cá, a cópia que eu assisti não tinha cena extra, não. Qual é a cena extra? Rapaz, é difícil até explicar, mas sabe o detector de aracnídeos que o Ned Leeds desenvolve pra saber se ele tá por perto? Sim. Então a cena é literalmente a tela desse detector, ou seja, não tem uma pessoa, é só a tela do cinema vira aquela tela. E aí o Aranha tá pulando numa cidade, aí de repente aparece ele no espaço sideral, tipo, como se ele tivesse sido detectado em outra galáxia, entendeu? Fora da Terra. Fora da Terra. E só, é tipo 10 segundos, entendeu? É só isso. Decifre, Maurício Dantas. Não faço ideia.
Se Nem a aparecesse um Marvel. outro, se aparecesse um outro Aranha, podia até dizer que alguma brincadeira aí com o próximo É. Aranha Verso. Quando é que sai mesmo esse próximo Aranha Verso? Ano que vem, 2027. Mas ele não tem relação, né, com os filmes do Não, MCU, né? não. Não é o caso. Só anota que o Venom aparece numa cena extra do filme anterior, né? Sim, aparece no crédito. Ele tá no universo MCU e depois ele é levado de volta e deixa um restinho de simbionte, que meio que não serve pra nada por enquanto, né? E nem vai, né? Não exploraram É, isso Tomara. nesse filme. Que aquilo já está aposentado já, acabou aquilo já. Então é isso, né? Cena pós-crédito aí, só pra galera ficar conversando. você acha que É isso, já senhores. deu de Homem-Aranha? Eu acho que sim. Sim. Acho que tá bom, né? Olha só, já temos teia para Tá. todos os lados. Eu tô Mas sentindo aqui. não esqueça das nossas dicas, Marcelo Miranda, você que é o nosso host. É Não verdade, é esqueça verdade. Olha das só, nossas dicas. o Marquito não é host, mas o host não sai de dentro de Marquito, né? Impressionante. Ui. Olha lá ele. Ui. É verdade, pessoal. Então, como temos feito do Piléfilos, no final a gente sugere dicas. Como hoje é dedicado ao filme do Homem-Aranha, vamos sugerir dicas aracnídeas. Maurício Dantas, indique qualquer coisa relacionada ao Homem-Aranha. Mas eu vou indicar o bonequinho do Homem-Aranha desse filme aí, que apesar de não ser 100% fiel, é uma versão ótima do uniforme. É uma versão melhor do que os que saiu anteriormente, né? O Final Swing, como ficou conhecida aí, aquela versão que aparece nas últimas cenas do Sem Volta pra Casa. E é mais escuro e não tem aqueles disparadores de teia gigantes, horrorosos, que eu sou contra também. Se é pra não ter aquele negócio no pulso, é melhor que a teia seja orgânica mesmo. Apesar de eu gostar mais do disparador de teia mecânico. Mas Lembrar que no seriado de 1977 ele tinha um relogião no pulso, né? Exatamente. E ainda tinha o cinto, né? Que era pra passar a corda pra ele escalar Exatamente. as paredes. Tá aí minha dica. Marcos vai botar aí o link da Amazon pro bonequinho. Isso. Olha, eu esperava tudo, menos o óbvio que o Maurício indica um bonequinho. Parabéns. Vou dar logo a minha dica aqui, antes que o Marquito roube a rostagem novamente. Eu vou indicar uma coisa bem básica, bem óbvia, que provavelmente os 4 ouvintes desse podcast já leram, mas foda-se, que é o arco inicial Brand New Day, né? O Homem-Aranha Um Novo Dia, que a Panini está relançando no formato de bolso. Jogada muito esperta da Panini de pegar o arco com o título do filme e colocar na banca, porque o jovem Marcelo provavelmente acharia que é uma adaptação do filme. E o melhor de tudo é que eu ia comprar e ia gostar, porque as histórias são realmente muito boas nesse comecinho de fase. É uma fase que veio imediatamente depois do pacto com Mephisto, né? Então ela deu uma renovada bastante significativa nas histórias do Homem-Aranha, novos vilões, novas amizades, novos amores, novos e etc. E é muito bem escrita por uma equipe, né? Cada arco era escrito por uma equipe diferente. Entre eles estava o Dan Slott, que depois ficou 10 anos como titular do título principal. Mas ali tem uma galera escrevendo, é muito legal. E eles estão lançando, eu não sei quais edições compila, mas é a primeira fase, então compensa. Aproveite aí, veja seu filminho, ajude a Marvel a sair do buraco, né? Que ela nunca entrou. E depois vai na banca também, ajude a Panini, essa multinacional milionária, e compre Homem-Aranha Um Novo Dia, belo gibizinho. Boa dica. A dica que eu tinha não tinha nada a ver com Homem-Aranha, mas... Agora vai ter. Vai ter, mas assim, assista o Homem-Aranha desenho dos anos 90 na Disney Plus. Falamos muito dele já também, né? Falamos de que alguns dos escritores clássicos fizeram coisas para o desenho, né? O DeMatteis escreveu coisa para o desenho, enfim. Falamos já muito dele, então é uma boa, com a dublagem clássica, é claro, não deixe de assistir com a dublagem clássica, e essa seria a minha dica relacionada ao universo do Homem-Aranha. O desenho que você fala é do de 1994, né? Sim, dos anos 90. Tem também Homem-Aranha e Seus Incríveis Amigos no Disney Plus, esse eu não sei, não tenho certeza. É o de 1994. Não, eu quero saber se o Homem-Aranha e Seus Incríveis Amigos também está no Disney Plus, eu não sei. Que é o Homem-Aranha, Homem de Gelo, a Estrela de Fogo, que não era Flama, mas não chamava Isso, de Flama, é verdade. era Estrela de Fogo,
E a cachorrinha chata da Flama que participava também. E a Flama nasceu neste desenho, pessoal. Aí não pense que ela foi adaptada, não. Ela surge no desenho. Ela é igual a Arlequina. Ela é uma personagem de animação que depois foi aproveitada no gibi. Eu não sei se tá no Disney Plus, eu não tenho Disney Plus, mas eu tenho esses desenhos em DVD. Então, fazer o quê? E o de 94, só voltando aqui que deu uma falha na comunicação aqui, é bom sempre, eu gosto muito de citar o nome do showrunner do desenho dos anos 90, que é o John Semper. John Semper talvez tenha sido um dos mais importantes criadores aí de histórias do Homem-Aranha que não escreveu os gibis do Homem-Aranha. Então sempre saibam, muita coisa que a gente conhece hoje e é bem trabalhada, inclusive aí ideias do Aranha-Verso vieram deste homem, que foi o chefe ali da animação do Homem-Aranha de 94, que durou 5 temporadas. Olha aí. Curiosidade, eu tenho a bonequinha da cachorrinha desse desenho aí, Marcos, que veio com uma flama. Eu achei que você ia dizer que tem bonequinho do John Semper. Eu gostaria do John Semper, vai ser do Larry Hama agora, eu quero do Larry Hama. Tem um Stan Lee, quero um Kirby também, que saiu na coleção das Tartarugas Ninja, veja você. E quero o Larry Hama, e se sair o John Semper, eu quero também. Se sair o Tom King, eu quero pra fazer voodoo. E eu acho que é isso aí, né? Deu de Homem-Aranha por hoje. E muito bom papo aí. Eu acho que estamos todos muito felizes. Vitor Azambuja, se tudo deu certo, mandou um áudio que o Marquito talvez já tenha tocado ou não durante o programa. Saberemos ouvindo junto com vocês, ouvintes. Mas eu quero agradecer a presença dos meus queridos amigos neste novo Piléfilos. Marquito, esse é o Piléfilos número 3? 3? Exatamente. Olha só, para vocês verem, a gente tinha uma outra pauta, mas o Homem-Aranha obviamente dominou a semana, então não dá para falar de outra coisa. Eu fui assim, intimado, né? Se não fosse esse, não ia gravar outro, então vamos, né? Se não pode com eles, né? Junte-se a eles. E o filme que a gente ia gravar só se fala em outra coisa, né? Então vamos deixar para depois. Vamos deixar o spoiler. Spoiler não, vamos deixar o cliffhanger aí. Qual filme será? Pense no filme que ninguém se importa e aí vocês vão saber. Não, Marcos, você tem razão, viu? É pouca gente. Você tem razão, viu, Marcos? Você foi vítima aí do Mineiro Come Quieto, que de repente roubou a pauta, de repente roubou o papel de host, de repente daqui a pouco ele tá editando o programa também, fazendo a vitrine. Não, porque aí eu ia ser burro, que nem o Peter Parker. Daqui a pouco eu tô entrando na casa de Marquito roubando os gibizinhos dele. Não, aí não. Leva um gatinho. Né? Isso pode ser. Olha só. Mas pra que levar um gatinho se já tem Marquito em casa? O que é isso? Olha só. Vamos parar. Quando começa com essa parte aí, é hora de acabar o programa. Como eu diria aí, acabou o programa. Muito obrigado. Marquito, Maurício, até uma próxima. Fiquem bem, cuidem-se e que venha novos filminhos para nos alegrarmos. Este foi mais um Piléfilos. Beijos. Tweep. Tá bom, então. Posso chamar? Pode. Bem-vindo, bem-vindo. Não, mentira. Vou colocar isso nos extras. Pode. É uma homenagem, Maurício saiu da sala. É um tributo. Vamos lá. Posso começar? Vai lá. Tá bom. Vamos lá. 1, 2, 3, hein? Corta aí. É pilha de bis, né? Olá, amigo! Nossa, eu ia apresentar a pilha de bis. Tá enferrujado mesmo, hein? Mas eu tô, cara. Saco de ossos, esse é o saco de ossos. Desde o Pilha de Aranha. Essa porra desse programa vai pros extras também. 80 spin-off? Vamos lá. Tá bom. Deus. Acabou? Está no mudo, Marcelo Miranda. Se você está falando alguma coisa. Não. É porque o trem tá passando aqui, ele faz muito barulho. Espera aí. Você não me deu falando isso, a gente não sabe o que é, né? Que eu me mudei, amigos, e eu moro do lado de uma linha de trem. Mineiro mora do lado do trem, Marcos. Maurício, eu cresci numa casa no interior de Minas. Aí, ó, pra vocês. Agora eu vi.
até os 18 anos numa linha de trem, então não é nem novidade. Pois é, mas quando o mineiro. Você morreu, você correu o risco aí de morrer várias vezes, né? Porque então cuidado com o trem. Eu não consigo nem terminar a piada. Qual que é a piada? Cuidado com o trem. A gente vai descobrir o que é o trem mesmo. Até descobrir qual é o trem que eles estavam falando, o trem pega. Não, aí trem que é trem a gente chama de locomotiva. Pronto, amigos, vou retomar. Eles retornarão em Pilhéfilos. A missão.